contrário do que o senhor está afirmando. Pois bem, é com esse aluno que nós temos que trabalhar hoje. Chegamos então em 53 e Hans Krebs recebe o Prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina pela descrição do ciclo do ácido cítrico, ou frequentemente conhecido como ciclo de Krebs, e toda a função mitocondrial, o ciclo de Krebs aqui descrito, etc, etc. O fato é que esse senhor descreveu isso na década de 30, década de 40, eu tento ensinar isso para os meus alunos até hoje e ainda não consigo. Seguindo, na década de 50, uma série de trabalhos por esse senhor, Jerry Morris, falecido em 6 de maio nascido, desculpe, em 6 de maio de 1910, falecido recentemente, com 98, 99 anos, são publicados. E o que ele mostra? Isso aqui é uma série de artigos que geram uma quebra de paradigma. Ele analisa os motoristas desses ônibus double deck de Londres e compara com os cobradores da época que tinham que subir e descer para cobrar as pessoas que iam entrando e saindo do ônibus. E o que ele mostra? Que o motorista de ônibus tem muito mais doença cardiovascular, tem muito mais infarto do que o cobrador. E ele associa isso com a atividade física que esse profissional tem que fazer ao longo da sua sessão de trabalho, ao longo do seu dia de trabalho. Na sequência, o Colégio Americano de Medicina do Esporte é fundada a mais importante sociedade de ciência do exercício, de ciência do esporte. Até hoje, eles têm um congresso anual que chega a 10 mil pessoas participando, então é um mega congresso. Realmente, alguns dizem que ele se tornou um pouco comercial ao longo dos anos, mas de qualquer forma não dá para tirar o mérito desse congresso, dessa sociedade. Em 57, a Sociedade de Fisiologia é fundada, da qual nós temos um congresso em breve aqui em Gramado. O Conselho Internacional de Ciência do Esporte e Educação Física, em 58, em Paris, é fundado. E em 62, outra quebra de paradigma. Crick Watson e Rick Wilkins mostram a função do DNA. Já se conhecia a estrutura química do DNA, na realidade, desde 1915, só não se sabia qual era a sua função. O fato é que, a partir da descoberta do funcionamento do DNA, uma série de trabalhos são publicados, e eu costumo dizer que quem não conhece ainda minimamente as funções desse sistema está literalmente no século passado. Hoje se trabalha com o conceito de biologia molecular, com o conceito de expressão gênica, e isso é o que a gente tem que fazer daqui para frente. Nós temos que pensar nessa área, tanto na área, claro, de pesquisa pura, quanto na área, evidentemente, de pesquisa aplicada. Bom, em 68, Cooper lança um livro chamado Aerobics, e esse livro ganhou uma notoriedade internacional, e no Brasil, é curioso, que as pessoas da década de 70, década de 80, e até mesmo mais recentes, costumavam dizer que quando saíam para correr, elas saíam para fazer um Cooper. E isso começa justamente com o Kenneth Cooper lá na década de 60. Em 72, o Apex é fundado, obviamente essa não é a foto da época, né? Mas exatamente numa reunião da congregação da escola em 29 de março de 72, é aprovado, e a partir daí se firma um convênio com o Ministério de Educação e Cultura da época, o Departamento de Dispor, para obtenção de verba, e a partir daí então nós temos esse laboratório, né, com essa estrutura que vocês estão vendo. Essas fotos são obtidas do livro do professor Mário Carvalho Pini, do qual alguns colegas da nossa escola escreveram capítulos. O que aconteceu com o LAPEX ao longo desses anos? Bom, o LAPEX hoje é assim, o LAPEX hoje é assim, e obviamente essa estrutura cresceu e tenta, à medida do possível, atender a todos os pesquisadores em todas as áreas. Hoje nós temos no LAPEX profissionais trabalhando com biomecânica e fisiologia, claro que sim, mas também com as áreas humanas, com sociologia, com pedagogia e assim por diante. Em 78, o Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte é fundado, nós temos o presidente do Colégio Brasileiro hoje aqui na escola, o professor Leonardo Tartaruga, e se imbui então da disseminação num conceito que era relativamente semelhante com o conceito do Colégio Americano de Medicina do Esporte, de disseminar e discutir a ciência do exercício, a ciência do esporte no Brasil. Isso tem se mantido, nós tivemos recentemente um congresso aqui mesmo na escola. Na década de 80 nós temos o boom das academias, de certa forma estimulado, disseminado, impulsionado pelo fenômeno de Jane Fonda com seus livros, principalmente com seus vídeos. O que acontece a partir desse período? Parece surgir, de certa forma, uma mudança no conceito de imagem corporal.
E as pessoas começam a buscar, além do exercício, algumas estratégias farmacológicas de melhoria da sua função orgânica, melhoria da sua função muscular, tentando alcançar aquele pretenso corpo perfeito, ou pelo menos aquele desempenho perfeito. Quem é o grande vilão desse período? Ben Johnson, desclassificado lá na Olimpíada de 88 pelo uso de anabólico esteroide. Mas eu não me preocupo essencialmente com Ben Johnson e esse tipo de atleta. Por quê? Porque esses atletas eles têm suportando-os uma tremenda equipe de bioquímicos, nutricionistas, treinadores, psicólogos, biomecânicos e que evitam eventuais problemas que o uso dessas substâncias possa ter. Na realidade, eu me preocupo com a imagem que esses senhores e senhoras fazem para o grande público. E o grande público não tem acesso a essa estrutura, de certa forma, milionária, para evitar problemas que determinados agentes possam provocar. E aí nós temos esse senhor, que foi considerado o maior braço do mundo, o senhor Greg Valentino, que traficava drogas e acabou sendo preso. O Greg Valentino hoje está preso nos Estados Unidos pelo uso, pela disseminação de anabólicos esteroides no ambiente norte-americano, levando a uma série de problemas, alguns dos quais a gente trabalha, inclusive, claro, no Brasil. Em 92, a Sociedade Brasileira de Biomecânica é fundada, nós somos o presidente da sociedade presente aqui. E hoje a biomecânica trabalha com o quê? Trabalha com análise de movimento, análise de voo espacial, análise de forças em tendões, etc., análise usando dinamometria e, claro, eletromiografia. Então se trabalha com uma gama de instrumentos, com uma gama de equipamentos, imageamento, que eu vou falar um pouco mais adiante, e assim por diante. Em 95, o Colégio Europeu de Ciências do Esporte é fundado, numa tentativa, de certa forma, de competir com o Colégio Americano, porque os pesquisadores europeus tinham que ir para o Congresso Americano para ter um congresso de alto nível. Eu e outros colegas já tivemos a oportunidade de ir ao Colégio Europeu, um congresso bastante interessante e com uma característica: ele é um colégio de ciências do esporte e não de medicina do esporte. Ou seja, se vocês forem ao Congresso Europeu, vocês vão ter fisiologia, sim, mas vocês vão ter pedagogia, antropologia, psicologia e tantas outras áreas relacionadas à ciência do esporte e ciência do exercício. Chegamos então ao século XXI. E o que nós temos no século XXI? Ora, se a gente olhar com cuidado a previsão da ONU, no ano de 2000 nós tínhamos cerca de 6 bilhões de habitantes, e a previsão da ONU até 2050 é que a gente chegue próximo de 9 bilhões de habitantes no planeta. O mais interessante de notar é que nos países em desenvolvimento, essa população vai saltar de 4,7 para 7,8, ou seja, um pouquinho menos do que o dobro, mas o mais importante é que nos países em desenvolvimento, onde o Brasil se encontra, nós vamos saltar de 0,2 para 1,2, ou seja, nós vamos sextuplicar a população. E mais do que isso, nessa população aqui, com mais de 65 anos. Então, mais do que simplesmente aumentar o número, nós vamos envelhecer barbaramente ao longo dos próximos anos. Qual é a expectativa que a gente tem? A expectativa que a gente tem é que a gente possa encontrar esses senhores com mais de 65 anos e, claro, vários de nós em 2050 estará exatamente nessas condições. Surge aí o efeito ou o fenômeno da obesidade. O que a gente pode falar sobre obesidade? Na verdade, o conceito de obesidade era um conceito relativamente recente, porque se a gente for à Inglaterra, mais especificamente na região de Leicester, onde curiosamente eu estive durante meu pós-doutorado, porque Loughborough fica a 20 km de Leicester, nós encontramos esse senhor, Daniel Lambert, que nasceu em 1770, faleceu em 1809, portanto com 39 anos, mas ele chegou na época do seu falecimento a 350 quilos. E ele era um guardião do presídio, e ele era idolatrado no ambiente de Leicester e da região pelas suas dimensões. Era uma figura que era considerado uma referência na região, e uma pessoa extremamente bem-humorada, etc, etc, acabou falecendo com 39 anos, certamente por problemas relacionados à obesidade. Mas esse tipo de relação mudou drasticamente ao longo dos anos. O que nós temos em termos de obesidade no mundo hoje? Ora, o principal centro de investigação epidemiológica a esse respeito é, com certeza, o CDC, o Center for Disease Control dos Estados Unidos. E o que a
gente tem? Esse primeiro slide aqui, vamos dar uma olhadinha com cuidado. Isso aqui são os dados de 85, onde eles avaliam a prevalência de obesidade, considerando a obesidade um índice de massa corporal superior a 30 ou 30 libras de sobrepeso, nos diferentes estados americanos. Vejam que o quadro branco aqui mostra que não há dados suficientes. O quadrinho azul, menos de 10% da população tem essa obesidade, com IMC maior que 30. E a partir aqui do azul claro, eu já tenho, do azul um pouquinho mais escuro, desculpa, eu já tenho de 10 a 14, depois 15 a 19 e assim sucessivamente. Então notem o que vai acontecer ao longo dos anos a partir de 85. 6, 7, 8, 9. Vejam que começa a tomar o país, os primeiros estados com 15 a 19 aparecem. Vai aparecer já os com mais de 20 aqui, já começam a aparecer, o Alasca já se coloca ali. Já aparece de 25 a 29, estamos em 2002. Já vão aparecer com mais de 30%, 2006, 7, 8, 9 e finalmente 10, que é o último dado que a gente tem. O nome disso é epidemia da obesidade, que se espalha não só por Estados Unidos. Eu uso os Estados Unidos, ou a grande maioria dos professores, pesquisadores usam os Estados Unidos como referência, porque é o local onde a gente tem mais informação confiável sobre esse tipo de fenômeno. Mas isso certamente acontece no nosso país, está acontecendo agora, nas nossas salas de aula, nos hospitais, nas nossas casas. As estimativas da OMS sugerem que até 2005, 1,6 bilhões de adultos estarão com excesso de peso. Pois bem, isso já foi superado. Nós estamos, então, acima desse ponto de indivíduos com excesso de peso.